Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula hoje, tá? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos de derivada que a gente iniciou na última aula. Lembra que na última aula a gente definiu o que é derivada de uma função, né? Que a gente definiu como a taxa instantânea de variação da função em um determinado ponto, né? E a gente começou a calcular derivadas de funções em determinados pontos, tá? Hoje a gente vai introduzir um conceito que é o conceito de função derivada, né? A gente vai entender agora a derivada como uma nova função, tá? E depois a gente vai falar de outras coisinhas mais, como derivada de funções elementares, derivabilidade, continuidade, a relação que existe entre esses dois conceitos, tá? E o que mais tiver para a gente trabalhar aí, porque a nossa prova está se aproximando, né? Dia 7, a nossa prova. Estão lembrados? Estão preparados já? Já era para estarem preparados. Hoje é 28. Ó, sexta-feira tem sessão de monitoria, tá bom? Então compareçam aos plantões. Tá? Geralmente, quando chega perto da prova, o pessoal começa a procurar mais a monitoria, comparecer mais às sessões de monitoria, tá? Enfim. Então vamos para a aula, tá? Vamos para a aula. Na aula passada a gente falou de derivada, hoje a gente vai iniciar a nossa aula 11, tá? 11ª aula, né? Já está voando aí o tempo. A gente vai falar de função derivada, vamos falar de continuidade e derivabilidade, a relação que existe entre esses dois conceitos, e derivada de funções elementares. Na aula passada, novamente, nós falamos da derivada de uma função em um determinado ponto, né? Então, como foi que a gente definiu derivada de uma função em um ponto? Nós falamos o seguinte, ó, a derivada de uma função f em um determinado ponto de seu domínio é o limite quando x tende a esse ponto da taxa média de variação dessa função de f de x a f de x0, né, sobre x menos x0. É assim que a gente definiu a derivada de uma função em um determinado ponto. Ok? A gente viu também que a gente pode representar naquela notação do delta x tendendo a zero também, tá bom? Então tem algumas maneiras da gente representar a derivada de uma função em um ponto. Tá? Bom, hoje a gente vai falar não só da derivada de uma função em um ponto, a gente vai falar da função derivada de uma determinada função, tá? Então o conceito é o seguinte, ó. Imagine que você tem uma função f que é derivável em todos os pontos de seu domínio D. Tá? Na aula passada nós falamos da derivada da função em um determinado ponto de seu domínio. Agora imagine uma função que é derivável em todo o seu domínio. Tá bom? Então, a função derivada de f, dessa função f, ou simplesmente a derivada da função f, é a função f' definida dessa maneira. F' de x vai ser o limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Esse h é aquele mesmo delta x que a gente tinha falado na aula anterior. Tá bom? Vamos entender esse h como aquele próprio delta x, que é o incremento da variável, na variável x. Ok? Então, esse limite, que é o limite para todos os pontos, se eu substituo esse x por um x0 ou por um ponto p do domínio da função, eu estarei calculando a derivada da função f em um ponto. Se eu pego o x variando em todo o domínio da função f, sendo a função f derivável em todo o seu domínio, então eu defino dessa maneira uma nova função que a gente vai chamar de função derivada de f, ou simplesmente a derivada da função f. Então, a partir de agora, quando eu falar derivada de uma função, eu estou falando de uma outra função que eu vou obter ao derivar a função original. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos para alguns exemplos. Então, mostra que para todo x real, se a função f de x for a função constante,
Então a derivada dessa função é sempre zero, tá? Se f de x é igual a uma constante, então a derivada dessa função é sempre zero, tá? A gente só sabe calcular a derivada, isso aqui foi a derivada num ponto, e a gente definiu que a função derivada vai ser assim, né? F de x, para todo x do domínio, vai ser o limite, quando h tende para zero, de f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá? Então, eu quero usar a definição de função derivada para eu mostrar que a função f de x igual a constante c, a derivada dela vai ser sempre nula. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui a derivada da função f de x igual a c. Por definição, a derivada vai ser o limite quando h tende para zero, de f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá bom? Só que, quando eu pego x mais h e substituo na minha função, a imagem desse ponto vai ser sempre igual a quanto? C. Então, esse limite aqui, ele passa a ser o limite quando h tende a zero. F de x mais h, a função é constante, então essa imagem aqui vai ser c, menos f de x, a função também é constante, continua sendo c, tudo isso sobre h. Ok? Só que c menos c é zero, né? Então isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende para zero, de zero sobre h. E zero sobre h é zero. Isso aqui é o limite de zero quando h tende para zero. Isso aqui dá zero. Então a gente acabou de mostrar que a derivada da função f de x igual a c, constante, é realmente zero. Ok? Pela definição. Tudo bem? Isso faz sentido do ponto de vista geométrico da coisa. Lembra que na aula anterior nós falamos que a derivada da função em um ponto é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Certo? Então, se a função aqui é constante, o gráfico da função constante é uma reta horizontal aqui, ó, passando no ponto C. Tá? Então, se eu escolho um ponto qualquer do domínio dessa função, a reta tangente ao gráfico dessa função vai ser a própria função. E o coeficiente angular da reta constante é o quê? É zero. Ok? Tudo bem? Então a derivada tem que ser zero mesmo aí para qualquer ponto do domínio. Alguma dúvida? Então a partir de agora a gente já pode usar esse resultado, tá? A derivada da função constante é sempre zero. Então se eu tenho a função f de x igual a 10, a derivada dessa função é zero. F de x igual a π, a derivada dessa função é zero. Tá bom? Qualquer constante real, a derivada da constante é sempre zero. Alguma dúvida? Tá. Derivada da função afim geral. F de x igual a ax mais b, com a e b constantes e a diferente de zero. A derivada da função vai ser o coeficiente angular dessa função, sendo que a função dada é a função afim. Tá? Então, que o exemplo está dizendo para a gente é que se eu tenho a função f de x igual a ax mais b, então a derivada da função vai ser o coeficiente a. Vamos mostrar pelo limite, pela definição que a gente conhece. F' de x vai ser o limite, f de x mais h, menos o f de x sobre h, quando h tende para zero. Tá? Então isso aqui vai ser o limite, quando h tende para zero. F de x mais h, eu pego o x mais h e substituo aqui. Então vai dar a vezes x mais h mais b menos a minha função f de x, que é a própria aqui, ax mais b. Ax mais b, esquece do parênteses aqui para não errar o sinal. Sobre h. Ok? Aí esse b com esse b aqui, ó, vai cancelar logo, né? Vai fazer o jogo de sinal, vai cancelar.
Então isso aqui vai ficar igual ao limite, quando h tende para zero, de a vezes x mais a vezes h menos a vezes x. Você concorda que esse ax com esse ax vai cancelar? Vai ficar somente a vezes h? Aqui vai ficar a vezes h sobre h. Só que a vezes h sobre h a gente cancela e vai ficar o limite quando h tende para zero da constante a, que é a própria constante. Tá bom? Então isso aqui vai ser igual a a. A gente acabou de mostrar que a derivada dessa função é o coeficiente angular dessa reta. De fato, né? Você tem a função você pega aqui o gráfico da função afim, né? Vamos supor que o gráfico é assim, passando aqui em B. Aí você escolhe um ponto do domínio dela e calcula a reta tangente ao gráfico dessa função. A reta tangente vai coincidir com a própria função, que é uma reta. Tudo bem? E, por definição de derivada em um ponto, a gente diz que a derivada da função em um ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função desse ponto. Então, tem que ser o coeficiente angular dessa reta, que é o próprio a. Belezinha? Ok? Então, tem mais uma aí, que a gente já sabe. Então, se você tem uma função, exemplo, função f de x igual a 3x sobre 5 mais 4, então você já sabe que a derivada dessa função vai ser 3/5. Tranquilo? Alguma dúvida? Essa parte? Sim. Se você tem a função afim, essa função e essa aqui, essa daqui é a geral em relação a essa. Né? Então, essa função, vou anotar aqui para o câmera não ficar perdido ali, que para onde eu vou ele me acompanha. Então, comparando essas duas funções, essa é uma função afim. Né? O coeficiente a aqui é 3/5, o coeficiente b aqui é 4. Então, a gente mostrou que a derivada dessa função é o coeficiente angular dessa reta. Né? E o coeficiente angular dessa reta é o a, que é 3/5. Então, a derivada tem que ser 3/5. Tá bom? Belezinha? Mais uma. Se a função é a função potência x², então a derivada dessa função é 2x. Tá? Um exemplo aqui, se f de x igual a x², então a derivada dessa função é 2x. Então vamos calcular pela definição, tá? Até então a gente só sabe fazer derivada pela definição. Quem já está com os estudos adiantados já sabe como se calcula uma derivada dessa. Tem uma regrinha que daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês, tá? E aí depois que eu demonstrar a gente começa a usar ela. Por enquanto a gente não sabe regra nenhuma, então a gente tem que fazer tudo pela definição, tudo pelo limite, tá bom? Então, limite, a derivada dessa função vai ser o limite, quando h tende para zero, quadrado, aí eu vou, f de x mais h, deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer, menos f de x sobre h, né? Então isso aqui vai ser o limite, quando h tende para zero, aí eu pego x mais h e substituo. Então aqui vai ficar x mais h ao quadrado, menos f de x é a própria x² sobre h. Então isso aqui vai ficar o limite, quando h tende para zero. Isso aqui eu vou desenvolver, x² mais 2x mais h, né? Produto notável, mais h ao quadrado, produto notável. Menos x² sobre h, ok? Aí esse x² com esse x², eles cancelam. Tá bom? Então isso aqui vai ficar o limite, quando h tende para zero, de 2x mais h ao quadrado. Desculpa, faltou um h aqui, né? Corrigir. 2xh mais h ao quadrado menos x². Agora sim. Né? Então vai ficar 2x mais h ao quadrado. Eu vou colocar aquele h em evidência. Sobre h. Tá?
Aí eu posso cancelar esse h, vai sobrar limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. E aí quando h tende a zero, isso aqui vai para zero. Então sobra só isso, que na variável h, isso aqui é constante, né? Então sobra só o 2x. Tá? Então a derivada da função x² é, pela definição mesmo, 2x, tá bom? Ok? Então essa derivada aí a gente já pode usar também. Alguma dúvida? A derivada do x² é 2x. Ponto. Aí x ao cubo a gente vai ver já. Tá? Estamos chegando lá. Se a função for a função polinomial de segundo grau, a geral, ax² mais bx mais c, com a, b e c constantes, a diferente de zero, então a derivada dessa função vai ser a função 2ax mais b. Se f de x for igual a ax2 mais bx mais c, então a derivada dela vai ser a função 2ax mais b. Tá? Definição. Derivada dessa função, limite, quando h tende para zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Então isso aqui vai ser o limite, quando h tende para zero. Vou substituir o x mais h aqui. Tá? Então vai ficar a vezes x mais h ao quadrado, mais b vezes x mais h, mais c, e não vai dar o espaço. Deixa eu ver se eu diminuo aqui a letra. Menos a função f, que é ax2 mais bx mais c. Tudo isso dividido por h. Tá? Então isso vai ficar como? Vai ficar o limite, quando h tende para zero. Esse c com esse c aqui, ó, fazendo o jogo de sinal, ele vai cancelar, tá bom? Então eu vou colocar esse a aqui, e eu vou desenvolver logo isso aqui, vai ficar assim, ó, x² mais 2xh mais h ao quadrado. Tá bom? E esse daqui eu vou colocar logo em evidência junto com aquele, então vai aparecer um menos x² aqui, ó. Belezinha? Tá? Aí aqui mais b vezes, aqui vai aparecer x mais h, e aqui vai aparecer menos x, colocando logo b em evidência. Tá? Tudo isso dividido por h. Tá bom? Aí isso aqui eu posso cancelar, ó. Esse aqui também eu posso cancelar. Então ficou limite, quando h tende para zero, de a, vou multiplicar 2axh mais ah ao quadrado mais bh. Tudo isso dividido por h. Aí observa que o h é fator comum a todas essas parcelas. Então eu posso cancelar com o h de baixo. Ó. Esse com esse, um daqui e um daqui. Tá? Então isso vai ficar limite, quando h tende a zero, de 2ax mais ah mais b. 2ax mais ah mais b. E quando o h tende para zero, isso aqui vai para zero e o resto é constante na variável h. Então sobra 2ax mais b. Que era o que a gente queria mostrar. Tá bom? Alguma dúvida? Vou botar a da polinomial cúbica geral para vocês fazerem na prova. Pela definição. Tudo bem?
Belezinha? Se tiver dúvida, pergunta. Letra E. Se f de x igual a x à quinta, então a derivada da função x à quinta vai ser 5 vezes x à quarta. Ok? Então, como é que a gente faz? Derivada, limite, h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h. Então, esse é o limite, quando h tende a zero. Substitui x mais h à quinta, menos f de x é x à quinta, sobre h. Tudo bem? Então, isso aqui é igual. Eu poderia ter feito essa usando aquele outro limite. Aquele quando x tende a x0. Né? Mas eu vou fazer assim mesmo, já fiz assim. Vocês lembram de binômio de Newton? Nunca ouviram falar em binômio de Newton? Ai, ai. Vou fazer usando binômio de Newton. Dá para fazer usando aquela fatoração de x a n menos p a n, sabe? X a n elevado a n menos, por exemplo, x à quinta menos p à quinta. Sabe como é que fatora isso aqui? X menos p vezes, fala lá para mim, x à quarta, x ao cubo vezes p, mais p ao quadrado, mais, muito bem, mais p à quarta. Muito bem, o cara tá afiado aí na fatoração. Beleza. Tá? Essa é a fatoração. Tá? Podia fazer assim. Vou deixar como exercício para vocês fazerem desse jeito, usando aquele outro limite. Aquele limite assim, ó. X tende a x0, f de x, menos o f de x0, sobre x menos x0. Tá? Você pode fazer assim, aí você vai usar essa fatoração. Tá? Mas eu vou fazer diferente. Diferente entre aspas, né? Que é a mesma coisa. Mas, vou desenvolver esse fator aqui. Sabe como é que desenvolve isso aqui? Usando o binômio de Newton. Quando você tem assim, ó, por exemplo, x mais p elevado a um número natural n. Como que é? Alguém lembra? Será que eu vou ter que oferecer um ponto, Camilo, para eles, para ver se quem lembra? Isso aqui é o binomial n0 vezes x elevado a n mais binomial n1 vezes x elevado a n menos 1 vezes p mais binomial n2 vezes x elevado a n menos 2 vezes p mais etc. Reticências mais n menos 1 vezes x vezes p elevado a n menos 1 mais nn vezes p elevado a n. Tá? Esse é o binômio de Newton, né? Já viram isso alguma vez na vida de vocês? Alguém já viu? Levanta a mão. Poucas pessoas, né? Não tem problema não ter visto, tá? Mas é só pra gente... É bom que eu introduzo coisas diferentes e vocês vão aprendendo, né? Porque quando vocês chegarem em casa agora, vocês vão relembrar esse negócio de binômio de Newton, ou não? Não? Vou colocar uma na prova que só dê pra fazer por binômio de Newton, então. Então, olha só, x mais h à quinta, esses números binomiais aí vocês têm que desenvolver eles, tá? Isso aqui é aquelas combinações que vocês estudam lá no ensino médio, né? Combinação de n elementos tomados P a P, sabe? Lá da análise combinatória. Então, isso aqui vai ser x à quinta mais 5x à quarta
vezes H mais 10x ao cubo vezes H ao quadrado mais 10 vezes x ao quadrado vezes H ao cubo mais 5 vezes x vezes H à quarta mais H quinta, tá? Então o desenvolvimento daquilo lá vai ser isso. Tá bom? Isso aqui desenvolvido daquilo lá. Então esse limite vai ficar assim, ó, limite quando H tende a zero, daquele troço todo lá. Então, deixa eu colocar aqui, x à quinta mais 5x à quarta H mais 10x ao cubo H ao quadrado mais 10 x ao quadrado H ao cubo mais 5x H à quarta mais H à quinta menos x à quinta. Tudo isso dividido por H. Tá? Aí olha só que bacana, né? Isso aqui cancela com isso, ó. E não só isso, mas observa que aparece um H em cada um desses fatores. Então eu posso dividir esse H com cada um desses H's aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, limite quando H tende a zero, 5x à quarta mais 10 x ao cubo H, sobra só um H aqui, mais 10 x ao quadrado, H ao quadrado, sobra H ao quadrado aqui, mais 5xH ao cubo, mais H à quarta. Então o limite disso aqui quando H tende a zero. E quando H tende a zero, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero, isso vai para zero. Sobra 5x à quarta, que na variável H é constante. Então pode sair do limite. Então isso aqui dá 5x à quarta, que é o limite dessa função aqui. É a derivada dessa função aqui, como a gente queria mostrar. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente pode usar a derivada da x à quinta, é 5x à quarta. A derivada do x ao quadrado, a gente já viu que é 2x. Tá bom? Bom, e aí, vamos fazer o caso geral, que é a x elevado a n com n natural. Tá? X elevado a n com n natural. E aí agora, enfim, depois que a gente fizer essa, a gente já vai poder usar a regra a derivada da regra do tombo, né, que alguns falam, né? Regra do tombo. Então, imagina que eu tenho f de x igual a x elevado a n, com n natural. Depois, a gente vai ver uma proposição mais tarde que essa derivada vai valer para qualquer n real, tá? Então, eu quero mostrar que essa derivada é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Então, a derivada dessa função vai ser aquele limite. Quando h tende a zero. Aí, aqui vai aparecer f de x mais h, então vou substituir logo, vai ficar x mais h elevado a n, menos, aqui vai aparecer f de x, que é o próprio x elevado a n, tudo isso dividido por h. Tudo bem? Aí eu vou fazer aquilo mesmo que eu fiz para o x à quinta. Eu vou desenvolver esse binômio, tá? E para desenvolver esse binômio, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Tá bom? Esse binomial aqui dá 1. n0 a 0 dá 1. Tá? Então vai ficar x elevado a n. X elevado a n mais n1 vezes que x elevado a n menos 1 vezes h mais n2 vezes x elevado a n menos 2 vezes h2 mais reticências mais, vou colocar logo o último, nnp elevado a n menos x a n, tudo sobre h. Tá bom? Aí olha só que legal, isso aqui cancela com esse último. Eu coloquei p aqui, mas é h, né? Belezinha? Aí observa, vai aparecer, igual como a gente fez aqui, ó. Vai aparecer h em todos esses fatores. Aí eu vou cancelar um h de cada um desses fatores. Tudo bem? Então aqui, ó, aparece um h em todos esses fatores. Então eu vou cancelar um h de cada um desses, junto com o de baixo.
Então aqui, ó, esse H some com esse, aqui some um desse, aí vai sumindo aqui no meio, some um desse, aqui vai ficar N menos 1. Tá? Então esse aqui vai ser o limite, quando H tende a 0, de N tomados 1 a 1, x elevado a N menos 1, mais N tomados 2 a 2, x elevado a N menos 2, vezes H, mais NN, H elevado a N menos 1. E aí, olha que beleza, quando H tende para 0, isso tende para 0, aqui todos os fatores no meio tendem a 0, esse tende a 0 também, e sobra só esse, que é constante na variável H. Então isso aqui vai ser, deixa eu fazer aqui para cá. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando H tende a 0. Aliás, o limite sai, né? Vai sobrar só aquele binomial N tomados 1 a 1, vezes x elevado a N menos 1. E esse binomial aqui é aquelas combinações, né? N fatorial sobre 1 fatorial, N menos 1 fatorial, vezes x elevado a N menos 1, tá? Então, isso aqui vai ser igual... Desenvolvo N fatorial até o N menos 1 fatorial. Aqui é N menos 1 fatorial. Vezes x elevado a N menos 1. Isso aqui cancela e sobra N vezes x elevado a N menos 1, que era o que nós queríamos demonstrar. Tá bom? Então, a partir de agora, a gente pode dizer que a derivada da função x elevado a N é N vezes x elevado a N menos 1, para N natural. Tá? Daqui a pouco a gente generaliza com uma proposição para qualquer N real. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Belezinha. Então tá. Então, se não tem dúvida, vamos para cima, né? Derivadas de ordem superior. Tá? A gente viu que se uma função é derivável, a gente viu que a gente pode calcular a derivada de uma função em todos os pontos do seu domínio. Né? Se isso acontece, se essa função é derivável em todos os pontos do seu domínio, eu posso calcular a derivada dessa função. E aí eu vou chamar de função derivada. Agora, se a derivada dessa função for derivável em todos os pontos do seu domínio, eu posso calcular a derivada da derivada dessa função. E aí eu vou chamar de segunda derivada da função f. Aí se a derivada da derivada for derivável em todos os pontos do seu domínio, eu posso calcular a derivada da derivada da derivada da função f. Terceira derivada. E assim por diante. Existem funções que você pode derivar infinitas vezes. Tá bom? A gente vai ver isso mais à frente. Ok? Então, essas são as famosas derivadas de ordens superiores. Tá? Então, essa notação aqui, f, dois tracinhos em cima, f, duas linhas de x, vai indicar a segunda derivada da função f. Beleza? Eu estou derivando a função f duas vezes. Derivo a primeira vez, derivo a segunda vez. Alguma dúvida? Tá tudo bem até aí? Beleza. E aí a notação que a gente vai usar é essa, ó, d2f sobre dx2 de x, indica também a segunda derivada, ou dessa maneira. Eu estou derivando a derivada da função f. Tá bom? Um exemplo sobre segunda... aqui antes de falar do exemplo, aí a notação da terceira derivada, tá? d3f, dx3, que é a derivada da segunda derivada da função f. Tá? Aí, de um modo geral, você pode derivar, se a função for derivável, né? E as derivadas dela forem deriváveis, você pode ir derivando, tá bom? E a notação, até a terceira derivada, a gente usa essa notação de linha, tá? F', F duas linhas, F três linhas. A partir da quarta já é muita linha. Então a gente começa a colocar assim, F, entre parênteses 4, para indicar a quarta derivada, tá? Aí F, entre parênteses 5, para indicar a quinta derivada, e assim sucessivamente. Beleza? Tá? Então, de modo geral, a gente pode derivar, se a função for derivável até a ordem n, então a gente indica essa derivada dessa maneira.
Tudo bem? Um exemplo sobre segunda derivada de uma função. Tá? Lembra que na aula anterior nós falamos sobre a velocidade, né? E aí eu defini a velocidade instantânea em um ponto como a derivada da posição do móvel ou da partícula nesse ponto. Tá bom? Então, a velocidade é esse limite, que é o limite que a gente definiu como derivada, né? Observe que esse limite é o mesmo daquele que a gente está calculando, só trocando o ΔT por h. Tá? Então, esse aqui é o limite da função x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Esse x de t é a função posição do móvel. Tá? Então, estou dizendo para você que a velocidade instantânea é a derivada da posição. E aí vocês lembram lá do ensino médio também que a aceleração, ela é a variação do quê? Ela é a taxa média de variação do quê? Da velocidade. Ela é a variação da velocidade em função da variação, sobre a variação do tempo. Ok? Então, eu posso dizer que a aceleração, ela é a derivada da função velocidade. Ela é a taxa de variação da função velocidade. Ok? Bom, mas a função velocidade, ela não é a derivada da função posição? Então, pode dizer que a aceleração é a segunda derivada da função posição. Porque ela é derivada da velocidade e a velocidade é derivada da posição. Tá claro? Alguma dúvida? Recapitulando. Se você tem a função posição, você deriva essa função, você obtém a velocidade. Certo? Se você derivar a velocidade, você obtém a aceleração. Logo, a aceleração é a segunda derivada da função posição. Beleza? Um exemplo sobre isso. Um móvel em movimento retilíneo tem sua posição descrita por essa função. Eu peguei a mesma função da aula passada que nós trabalhamos, tá? Onde essa é dada em metros e t em segundos. Letra A, determine a velocidade desse móvel em função de t. S de t, 2t ao cubo, mais 8t, mais 10. Tá? Determine a função velocidade desse móvel em função de t. Então, como é que eu vou calcular a derivada em função de t, a velocidade em função de t? A velocidade é a derivada da posição. Ok? Então, a derivada da posição, eu ainda não mostrei, eu não vou calcular isso aqui por limite de novo, porque senão a gente vai tomar a aula toda. Mas, você pode derivar cada fator desse e somar. Tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar uma propriedade sobre isso. Então, bora derivar esse fator. Isso aqui é constante, então fica aqui. Qual é a derivada de t ao cubo? A gente já aprendeu derivar x elevado a n. Então, t ao cubo eu já sei como é que deriva. Né? Olha só, o expoente, ele cai, vezes diminui uma unidade do expoente. Então, se eu quero calcular a derivada de x ao cubo, então isso aqui vai dar 3 cai, vezes x elevado a 2, diminui uma unidade. Ok? Então, a derivada disso aqui vai dar 3 vezes t ao quadrado. Belezinha? Mais, o 8 é constante, derivada de t. Qual é a derivada de x? Não tem 1 aqui no expoente? Então, 1 cai. Fica 1 aqui. Não precisa colocar o 1 porque é caboquice, né? Não coloca 1. Então, fica... Aí diminui uma unidade daqui. 1 menos 1, 0. X elevado a 0, 1. Então, a derivada de x é 1, que é o coeficiente aqui, né? A gente já tinha calculado a derivada da função afim, né? O coeficiente angular. Então, aqui é 1. E a derivada da constante, quanto que é? 0. Né? Então, a velocidade vai ser 6t ao quadrado mais 8. Pronto, está aqui a função velocidade. Beleza? Alguma dúvida? Tá bom. Letra B. Determine a aceleração desse móvel em função do tempo. Então, a aceleração desse móvel em função do tempo nada mais é que a derivada da função velocidade. Ou, se eu quiser, é a segunda derivada da função posição. Ok? Só que eu já tenho a velocidade, eu vou só derivar logo ela. Tá bom?
Então, qual é a derivada de t ao quadrado? 6 é constante. Derivada de t ao quadrado? 2 vezes t elevado a 1. Diminui uma unidade. E a derivada de 8 é constante, dá zero. Então, a aceleração em função do tempo é igual a 12t. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. Então, um exemplozinho aí sobre derivadas de ordem superior, tá? Bom, beleza. A gente já sabe algumas derivadas, já calculamos algumas derivadas por definição. Já sabemos uma regra importante, essa regra da potência quando n é natural. Agora vamos falar dessas duas características de funções que são muito importantes para a gente, que é a característica da derivabilidade e da continuidade de função, tá? Só para relembrar. Quando que uma função é contínua em um ponto, gente? Não necessariamente. É isso, mas dá para ser mais específico um pouco. Quando que uma função é contínua em um ponto? Quando ela, primeiro, ela tem que ser definida nesse ponto. Porque se ela não for definida no ponto, eu nem discuto continuidade. Tá? Ela tem que ser definida no ponto. O limite da função, quando x tende a esse ponto, tem que existir e tem que ser igual à imagem da função nesse ponto. Tá bom? Então, só para relembrar, f é contínua em P pertencente ao domínio de F, se o limite dessa F, quando x tende a esse ponto P, é igual à imagem da função nesse ponto. Tá bom? E aí, quando que uma função é derivável em um ponto? Não foi que a gente definiu derivada de uma função em ponto. F é derivável em x igual a P. Quando que uma função é derivável em um ponto? Quando esse limite aqui existe. P, né? Estou chamando de P o ponto. Tá bom? Que eu também posso utilizar aquela outra notação que nós acabamos de ver, aquela com H tendendo a zero. Tá bom? Então, olha só, essas são duas características importantíssimas que nós já estudamos para funções. Característica quando a função é contínua e quando, agora estamos estudando quando ela é derivável em um ponto. Tá bom? E aí, esse teorema, mostra o teorema para a gente, por favor. Esse teorema ele é um teorema muito importante, tá, para a gente. Ele traz uma ligação, uma relação entre essas duas características. Ele diz que se uma função f é derivável em um ponto P real, então f é contínua. Tá? Se f é derivável, em P, então significa que f é contínua em P. Ok? Esse teorema é muito importante. Antes de mais nada, ele é um teorema simples, dá pra gente demonstrar ele, tá? Vou demonstrar ele para vocês. Tá? Então eu tenho que mostrar que se uma função é derivável, então ela é contínua no ponto. Tá? Se a função é derivável em um ponto P, isso aqui acontece, ok? Então eu tenho que mostrar isso aqui, ó, que o limite da f de x quando x tende a P é igual ao f de P. Então eu vou fazer assim, ó.
temos o seguinte, ó. O limite, vou calcular esse limite aqui, ó, quando x tende a P, dessa diferença, f de x menos f de P. Vou calcular o limite dessa diferença. Se essa diferença der zero, aí eu consigo mostrar que esse limite da f de x é igual a f de P, que eu passo o f de P para o outro lado da igualdade. Tá? Agora, para calcular esse limite, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo esse fator por x menos P. Tá? Multipliquei esse fator aqui, ó, em cima e embaixo por x menos P. Primeiro, quando eu faço isso, eu não altero o fator original. Estou multiplicando, estou dividindo por uma mesma quantidade. E observa que eu posso fazer isso para todo x diferente de P. Né? Então, estou estudando limite, não tem problema quanto a isso. Então, isso aqui vai resultar no seguinte, ó. Isso vai resultar num limite, quando x tende a P. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Né? Então, isso aqui vai ficar f de x menos o f de P sobre x menos P, vezes o limite, quando x tende a P, de x menos P. Tá? E esse limite aqui, gente, é quem? Aí agora eu vou usar a hipótese do teorema. Aquele limite é esse aqui, ó. É a derivada da função no ponto. E o teorema nos diz que a função é derivável. Eu tenho que mostrar que ela é contínua. Tá? Então isso aqui é o f' de P. Vezes... E esse limite aqui dá quanto, gente? Quando x tende a P, aqui eu substituo, P menos P dá 0. Então esse produto aí vai dar 0. Ok? Então... Acabei de verificar o seguinte, ó. Saí dali, que o limite, quando x tende a P, dessa diferença, é 0. Né? Mas quando x tende a P, limite da diferença é a diferença dos limites, né? Então, f de x, quando x tende a P, menos o limite... f de P, quando x tende a P, igual a 0. Tá bom? Isso aqui é constante quando x tende a P. É o próprio f de P. Então, isso aqui vai ser o limite de f de x, quando x tende a P. Isso aqui dá f de P negativo, eu vou jogar para ele para o outro lado, então vai ficar f de P, que era o que a gente queria demonstrar. Tá bom? Então, mostrei que o limite da função, quando x tende a P, é o f de P e, portanto, a função f é contínua no ponto P. Então, agora a gente pode usar esse resultado. Tá? Então, se você tem uma função derivável em um ponto, você pode, através desse teorema, afirmar que a função é contínua nesse ponto. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a recíproca desse teorema é verdadeira? Tipo, se uma função for contínua em um ponto, então eu posso afirmar que essa função é derivável nesse ponto? A resposta é não. Nosso amigo ali já estava atento. Então, ela não é derivável nesse ponto. Se eu te der um exemplo, um contra-exemplo, o teorema, essa recíproca vai estar furada, né? Então, olha só. Vamos pegar uma função bem conhecida por nós. Vamos pegar a função f de x igual ao módulo de x. Pergunta: essa função f é contínua em 0? Sim ou não? Sim. Né? Por quê? Porque o limite da função módulo de x, quando x tende a 0, e aí, como eu estou com uma função definida por partes, eu vou calcular os limites laterais. Então, quando x tende a 0 pela direita,
Lembra que a definição do módulo de x é assim, ó, é x, se o x for maior ou igual que zero, menos x, se o x for menor que zero, certo? Quando x tende a zero pela direita, ou seja, por valores maiores que zero, o módulo de x é igual à função x. Então, isso aqui vai ser o limite da função x, quando x tende a zero pela direita. E agora é contínua, essa daqui é contínua, é só substituir, né? Zero. Ok? Agora pela esquerda. Isso aqui eu já mostrei na aula de continuidade, tá? Estamos só relembrando. Limite quando x tende a zero pela esquerda da módulo de x é o limite quando x tende a zero pela esquerda. Pela esquerda, módulo de x é menos x. Então aqui fica menos x. E essa daqui é só substituir também, vai dar zero. Então, como os limites laterais são iguais, isso aqui vai implicar para a gente que o limite da função módulo de x, quando x tende a zero mesmo, é igual a zero, que é igual ao valor dos limites laterais. E mais, zero nada mais é que o módulo de zero, ou seja, que é a f de zero. Certo? Se eu pego o zero e substituo aqui, dá zero. Ou seja, acabei de mostrar para vocês que o limite da função módulo de x, quando x tende a zero, limite da função f de x, que é igual a módulo de x quando x tende a zero, é igual ao f de zero. Que era o que a gente queria mostrar. Essa função, ela de fato é contínua, ela é contínua em zero. Ok? Tudo bem? Agora vamos verificar se essa função é derivável em zero. Porque se a gente mostrar que essa função não é derivável no zero, então a recíproca do teorema fura. Então a gente vai saber que se uma função é derivável, ela é contínua. Mas se uma função é contínua, eu não posso afirmar que ela é derivável. Ok? Então vamos só verificar se essa função é derivável em zero. Como é que eu verifico se a função módulo de x é derivável em zero? Tem que calcular o limite. Quando x tende a zero, do módulo de x menos o módulo de zero sobre x menos zero. Não é isso? Estou calculando isso aqui, ó, só para vocês lembrarem. F' de P, limite, quando x tende a P, da f de x menos a f de P sobre x menos P. Ok? Estou usando isso, só que estou substituindo direto. F de x é o módulo de x, f de P é o módulo de zero, x menos P, x menos zero. Tá bom? Então isso aqui vai ficar o limite, quando x tende a zero, do módulo de x sobre x. Só que aqui eu empaco, né? Porque eu tenho uma função definida por partes, novamente. Então tem que estudar os limites laterais. Então, vamos lá. Limite, quando x tende a zero pela direita, ora, quando x tende a zero pela direita, a módulo de x é o próprio x. Então vai ficar x sobre x. X sobre x é 1. E o limite da constante é a própria constante. Ok? E quando x tende a zero pela esquerda, a módulo de x pela esquerda é a menos x. Aqui vai ficar menos x sobre x. Menos x sobre x é o limite quando x tende a zero pela esquerda de menos 1. E o limite de menos 1 é menos 1. Então, olha só, esses limites laterais são diferentes. Esses camaradas aqui são diferentes. Se esses limites laterais são diferentes, então isso significa para a gente que o limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Ok? E se ele não existe, significa que a função não é derivável em zero. Ok? Logo, módulo de x não é
derivável em x igual a zero. Belezinha? Então, olha só. Aquele teorema que eu coloquei aqui para vocês, ele é fundamental. Ele diz que se uma função é derivável em P, então eu posso afirmar com certeza que essa função é contínua em P. Ok? Mas, se você souber que a função é contínua em um ponto P, você não pode afirmar que essa função é derivável nesse ponto P. Tá claro isso, pessoal? Se a função for derivável, você pode afirmar que ela é contínua. Mas se você só souber que ela é contínua, você não pode dizer que ela é derivável. Mas, esse teorema, ele tem uma afirmação escondida, que é a contrapositiva dele. Vocês já viram lá em lógica matemática, estudaram a respeito de contrapositiva? A contrapositiva de uma afirmação é a seguinte, ó. Se você tem, se P, então Q, então você pode negar o Q e chegar na negação do P. Ou seja, fazendo um comparativo com esse teorema, eu tenho, se a função é derivável em P, ela é contínua. Então, se eu negar a tese, eu chego na negação da hipótese. Então, posso afirmar o seguinte, que se a função não é contínua, ela não é derivável. Entendeu? Se ela for derivável, ela é contínua. Se ela for contínua, eu não sei se ela é derivável, não posso afirmar nada. Mas se ela não for contínua, com certeza ela não vai ser derivável. Vou anotar isso aqui, ó. E essa afirmação, se bobear, ela é mais poderosa que o teorema. Porque através dela você consegue demonstrar quando algumas funções não são deriváveis. Tá? Então, olha, se f não é contínua em P, então você pode afirmar que f não é derivável em P. Essa ideia da contrapositiva você pode sempre utilizar nessas afirmações lógicas. É tipo assim, ó, para você entender essa ideia de contrapositiva. Pensa assim, ó. Se alguém é paraense, eu posso afirmar que essa pessoa é brasileira. Sim ou não? Pergunta. A recíproca é verdadeira? Ou seja, se a pessoa é brasileira, eu posso afirmar com certeza que ela é paraense? Não. Mas a contrapositiva é verdadeira. Olha só, o que é a contrapositiva? Se essa pessoa não é brasileira, então eu posso afirmar com certeza que essa pessoa não é paraense. Sim ou não? Ok? Então, quando você tem uma afirmação, a contrapositiva sempre vai ser verdadeira. Você nega a tese e chega na negação da hipótese. Então, por isso que eu posso afirmar isso aqui, ó. Se a função é derivável em P, então ela é contínua em P. Já demonstramos. Então, a contrapositiva é verdadeira. Se a função não é contínua em P, então ela não é derivável em P. E esse critério vai ser importante para a gente verificar quando algumas funções não são deriváveis em um ponto. Belezinha? Alguma dúvida? Então tá. Olha essa função.
Verifique se a função abaixo é derivável em x igual a 2. Não sei se ela é derivável em x igual a 2. Tá? Então, o que você vai fazer para verificar se ela é derivável? Você não precisa direto calcular a derivada dela, tentar calcular a derivada. Você primeiro vê se ela é contínua ou não nesse ponto. Porque se ela não for contínua nesse ponto, ela não será derivável nesse ponto. Ok? Por essa afirmação aqui, ó. Se eu verificar que essa função aí não é contínua em x igual a 2, então eu não preciso nem tentar calcular a derivada dela. Eu já sei que ela não vai ser derivável em x igual a 2. Tá claro? Tá? Então bora lá. Deixa eu ver qual é a função. F de x igual a 2 menos x, menos 2x mais 1, se x for menor que 2, se x for maior ou igual que 2. Então, bora verificar se essa função é contínua em x igual a 2. Tá bom? Então, tem que calcular o limite dessa função quando x tende a 2 e verificar se esse resultado vai ser ou não igual à imagem da função no ponto 2, certo? Só que essa função é uma função definida por partes, então eu vou calcular os limites laterais, tá? Então isso aqui vai ser igual. O limite, quando x tende a 2 pela direita, da f. Quando x tende a 2 pela direita, a f é igual à função de cima ou de baixo? De cima ou de baixo? De baixo. X maior que 2, tá bom? Então isso aqui vai ser menos 2x mais 1. Isso aqui vai ser igual. Essa função é uma função polinomial, é contínua, é só substituir. Então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Isso aqui dá menos 3. Ok? E aí, o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, valores menores que 2, a função f é igual a essa, 2 menos x. Então isso aqui vai ser igual, essa é contínua, é só substituir. 2 menos 2, que dá 0. Os limites laterais deram diferentes, então o limite da função quando x tende a 2 não existe. Tá? Aí você, na hora da tua prova lá, tu vai justificar como limite f de x, quando x tende a 2 pela direita, é diferente do limite da f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, vírgula. Então, professor, tem que colocar vírgula? Tem. Tô brincando. Então, o limite da função f de x, quando x tende a 2, não existe. Ponto. Logo, f não é contínua em x igual a 2. Portanto, claro, ainda não acabou. Eu não quero mostrar que ela é derivável. Então não acabou. Quero mostrar que ela... Quero verificar se ela é derivável. Então, portanto, f não é derivável em x igual a 2. Pronto, agora está bem justificado. Alguma dúvida? Não, porque eu não sei o que vai significar esse exínio, ao contrário. Mas aonde? Colocar aonde? Aqui? Tá, tu coloca, eu vou entender que tu quer dizer que o limite não existe, mas e aí? Não acabou. Não acabou. A pergunta da questão é verificar se a função é derivável. Mas aí tu tem que justificar. Tem que falar. Já que o limite não existe, então a função não é derivável no ponto. Tá bom? Beleza. Alguma dúvida? Vamos olhar o gráfico dessa função. Vamos olhar o gráfico dessa função?
porque a gente tem que falar ainda da característica gráfica de funções não deriváveis, tá? Então aquela função, eu vou colocar ela aqui, ó, f de x igual a 2 menos x, se x for menor que 2, menos 2x mais 1, se x for maior ou igual que 2, tá? Essa função aí, o gráfico dela é assim, ó. Olha só, bem aqui tem um 2. Tá? Para x menor que 2, essa função tem esse aspecto. Então, se eu substituir 2 aqui, bem aqui dá 0. Essa reta é uma reta decrescente. Ela passa bem aqui no 2. Ela faz assim, ó. Tá? Só que bem aqui no 2, a bolinha é aberta. Ok? Tudo bem? Tá certinho? 2, tá. Aí, ó, para x maior ou igual que 2, a função já tem esse aspecto. Né? Então, substitui o 2 bem aqui, ó, dá menos 4 mais 1, dá menos 3. Então, vai vir bem aqui embaixo, ó. Menos 3. Fechado. Tá? Aí ela é decrescente também, né? Ela passa bem aqui assim no 1. Ela faz assim, ó. Olha só. Esse é o gráfico da função. Então observa que ela é descontínua de fato, né? Ela tem um ponto de descontinuidade. E nesse ponto ela não é derivável. Qual é a característica gráfica de uma função derivável? Quando que uma função é derivável em um ponto? O que é a derivada da função em um ponto? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Se eu olhar para o ponto x igual a 2, eu não consigo, eu tenho dificuldade em definir uma reta tangente nesse ponto. Por isso que a função não é derivável. Né? O que é a reta tangente à função, ao gráfico dessa função nesse ponto, né? Não sei o que é. Tá bom? Então, por isso a função é derivável. Não é derivável. Aquela função módulo de x, f de x, igual ao módulo de x. A gente viu que ela não é derivável no zero. Né? Como que é o gráfico dessa função no zero? É assim, né? Ó. Observa que ela é contínua no zero. Ela é contínua. Mas ela não é derivável no zero. Nós mostramos isso. Por quê? Porque como é que eu vou definir uma reta tangente nesse bico? Não tenho como também. Ok? Então, a característica gráfica de funções deriváveis é quando essas funções são suaves. O gráfico delas são gráficos suaves. Eles não têm saltos, como esse aqui, e nem bicos. Se você vir um gráfico com um determinado bico em um ponto do seu domínio, nesse ponto é um ponto onde a função não é derivável. Ok? Essa é a característica gráfica de funções deriváveis ou não deriváveis, tá? Alguma dúvida? Ela nem está definida em zero, né? Também não, porque nem tem... O zero não pertence ao domínio dela. Tá? Matheus Campelo, engenharia elétrica. Nessa demonstração ali, tem a parte do meio não precisa. Precisaria da parte do meio? Não, ali. No que você escreveu. Ah, que parte do meio? Como... Isso aqui? Não, então, existe limite, quer dizer, ele não existe. X, quando x tende a 2, não existe. Isso. Se essa parte não precisa? Precisa. Mas se o limite de f de x positivo, limite de f de x negativo, ele não existe, logo a função não vai ser derivável, já que é aquele negócio que você falou, contrapositivo. Sim, mas por conta de toda essa justificativa. Como esses limites são diferentes, a função, o limite geral, entre aspas,
quando x tende a 2 não existe, portanto a função não é contínua e portanto a função não é derivável. Porque para você calcular a derivada da função, você não vai calcular o limite da função quando x tende a 2. Você vai calcular o limite quando x tende a 2 da f de x menos a f de 2 sobre x menos 2. Para você verificar quando a função é derivável, você tem que calcular esse limite e não esse só da função. Esse é para você verificar se a função é contínua. Ok? Pode ser esse limite ou pode ser aquele outro limite que eu mostrei, que é equivalente a ele, né? Limite, quando x tende a 2, do f de x mais h, que no caso é 2, então 2 mais h, menos o f de 2 sobre h. Ok? A gente sempre tem que ter em mente as definições de continuidade e de derivabilidade, né? Quais são as definições? Quando que uma função é contínua em um ponto? F é contínua se o limite da f de x for igual a f de p quando x tende a p. Cadê? Ah. Tá, então, uma função é contínua quando esse limite é igual à imagem da função no ponto P, ok? A função é derivável em um ponto quando o limite de f de x mais h menos o f de x sobre h, quando h tende a igual a zero, existe, né? E vai ser igual à derivada da função nesse ponto. Ok? Então são coisas distintas. Aqui eu só verifiquei se a função era contínua. Como ela não era contínua, pelo teorema, ela não é derivável. Tá? Mas esses passos intermediários, eles são super importantes, porque é a justificativa para eu chegar nessa conclusão. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. Me chamo Marco Antônio, engenharia da computação. Professor, quando a gente coloca, por exemplo, naquela segunda definição que o senhor colocou, limite de f de x mais h menos f de x sobre h, para a gente dizer que está indo pela esquerda ou pela direita, a gente diz que o h está tendendo a zero pela esquerda. H tende a zero pela direita e h tende a zero pela esquerda. Aí vai ser a mesma coisa também. Mesma ideia. Tá bom? Ok. Obrigado. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, pergunta. A prova está se aproximando, tem que perguntar mesmo. Tá bom? Vamos lá, ainda temos tempo. Vamos fazer... Olha só esse exemplo aqui, ó. Determine os pontos em que a função não é diferenciável e justifique. Tá? Então, olha só. Nesses pontos aqui onde nós temos bicos, por exemplo, nesse ponto bem aqui, ó, 1,5 e 1,38, 3 e 1,38, a função não é derivável. Tem o bico. Ela não é suave nesses pontos. Ok? Nesse ponto 2 e 7 aqui, a função é derivável? Sim. Uma suave, consigo definir aqui uma retinha tangente aí, próxima a esse ponto. Nesse ponto menos 1 e 4, ela é derivável aqui? E aqui? Também não. Nesse ponto 0 e menos 2, ela é derivável? É. Inclusive eu posso dizer que a derivada aqui vai ser quanto? Imagina uma reta tangente bem nesse ponto aqui. Essa reta tangente vai ser horizontal. O coeficiente angular dela vai ser quanto? 0. Então a derivada dessa função nesse ponto aqui é 0. No 4, essa função é derivável? Sim, derivável. Não tem bico nem salto, é derivável. Alguma dúvida? Tudo bem? Não. A pergunta que ele fez foi importante. Deixa eu falar a pergunta, né? Ele perguntou se uma análise visual a respeito do gráfico é suficiente para resolver uma questão. Eu disse que não. Só seria suficiente se a questão perguntar, né? Analisando esse gráfico, verifique os pontos, aí sim. Mas se for uma questão como aquela ali,
Aí não é suficiente, você tem que fazer no braço mesmo, tá? Vamos falar de derivada de funções elementares. Aí essa parte é a parte que o pessoal adora, derivada, né? Que agora sai um pouquinho dessas questões de limites com h tendendo a zero, x tendendo a p, aí vai mais para aquelas regrinhas de derivação, né? Essa parte que os alunos mais gostam. Então, primeira proposição, a derivada da função potência, quando x elevado a r, vale aquela mesma propriedade que eu mostrei quando o n é natural, quando o expoente é natural, tá? Aqui você pega o r, você desce esse r para frente do x e diminui uma unidade do expoente, ok? Isso para r, qualquer r real, beleza? Então vamos calcular essas derivadas aí. Então, letra A, se f de x for igual a x elevado a 7, qual é a derivada dessa função? Então, vamos lá. Vou usar aquela regrinha. Vou colocar bem aqui a regrinha. Ó. Derivada de x elevado a r é r vezes x elevado a r menos 1. Diminua uma unidade e desça o expoente. Essa daqui é 7 vezes x elevado a sexta. Pronto. Aí agora todo mundo adora, né? Aí sim, professor, passo mais 10 dessa na prova, né? Letra B. G de x igual a 1 sobre x ao cubo. Aí essa daqui eu tenho que ajeitar primeiro ela, né? Vou arrumar ela um pouquinho. Isso aqui eu posso reescrever como x elevado a menos 3. Ok? Então a derivada da g será esse menos 3, ele cai para cá, vezes x elevado a menos 3, menos 1, diminui uma unidade. Ok? Então isso aqui vai ser igual a menos 3, vezes x elevado a menos 4. Isso aqui, por sua vez, vai ser menos 3 sobre, vou jogar o x com expoente negativo para baixo e troco o sinal. Menos 3 sobre x elevado a 4. Ok? Qual é a próxima? Raiz quinta de x, né? C. H de x. Raiz quinta de x, tá? Como é que fica essa daqui, ó? H de x vai ser igual a x, usando as propriedades da potência, aqui eu tenho expoente 1. Né? Então isso aqui vai ficar 1 sobre 5. Ok? Aí pela regra, que a gente já conhece, a derivada de H, a derivada da função H vai ser 1 sobre 5 vezes x elevado a 1 sobre 5 menos 1. Diminui uma unidade. Então a derivada de H vai ser igual a 1/5 vezes, aqui vai ficar x elevado a, quando você subtrair isso aqui, né, vai 5, 1 menos 5, menos 4/5. Ok? Então, você vai concluir que a derivada da função h vai ser igual a 1/5. Aí esse expoente negativo x desce, eu vou transformar logo numa raiz, tá? Então vai ficar raiz de x à quarta, sendo que essa raiz tem índice 5. Ok? Então está aqui. Essa é a derivada da função raiz de 5. Raiz quinta de x, desculpa. Alguma dúvida? Beleza? Vou deixar essa P aí para vocês. Vou fazer outras. Vamos fazer essa. O que foi?
derivada da função seno. Tá? Derivada da função seno é a função cosseno. E a derivada da função cosseno é a função menos seno. Tá? Essa daí eu vou mostrar pela definição. Vou mostrar uma, a outra eu deixo para vocês. Então, olha só. Eu quero mostrar que se eu tenho a função f de x igual ao seno de x, então a derivada dessa função f de x vai ser igual ao cosseno de x. Derivada da seno é cosseno. Derivada da cosseno é menos seno. Tá? Então, vamos lá. Derivada de uma função é o limite, quando h tende para zero, de f de x mais h, menos o f de x sobre h. Tá? Então, isso aqui vai ser o limite, quando h tende para zero. A f é a seno, então vai ficar seno de x mais h, menos a seno de x, sobre h. Ok? Alguma dúvida? Isso aqui eu tenho o seno da soma. Posso desenvolver isso aqui por aquelas fórmulas de adição e subtração de arcos. Tá? Isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de o seno de x mais h é o seno de x, vezes o cosseno de h, mais o cosseno de x, vezes o seno de h, menos o seno de x sobre h. Ok? Tudo bem? É aquele seno A, cosseno B, cosseno A, né? Aquelas coisinhas. Aí aqui, olha, eu vou colocar o seno de x bem aqui, ó, em evidência. Vai ficar assim, ó. Não vai caber aqui, né? Deixa eu fazer aqui do outro lado. Isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando h tende a zero, de... Vou colocar o seno de x em evidência. Então, seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x vezes o seno de h sobre h. Tudo isso aqui dentro do limite. Entendeu aí? Eu peguei o seno de x, ó, bem aqui, ó. Peguei esse seno de x que está aqui, coloquei ele em evidência. Então sobrou aqui o cosseno de h e aqui menos 1. E dividi logo por h para arrumar do jeito que eu quero. Tá? Aí sobrou esse fator, ó. Esse aqui, ó. Cosseno de x vezes seno de h sobre h. Cosseno de x vezes seno de h sobre h. Arrumei logo assim. Por que eu arrumei logo assim? Porque esse limite aqui, lembra que a gente já estudou ele? Nada do que a gente estudou é em vão. Tudo vocês vão precisar. Tá? Isso aqui, ó, é o limite fundamental trigonométrico. Vai para quanto? Para 1. Aqui vai para 1. Ok? E esse limite aqui, eu não lembro se eu falei dele. Será que eu falei dele? Alguém lembra dele? Sabe para quanto ele vai? Hã? Eu ouvi alguém falando. Para 0. Isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. Vou deixar como tarefa para vocês demonstrarem isso daí, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Dever para casa. Limite de cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a 0, isso aqui vai para 0. Ok? Então, isso aqui vai para 0. Então, tudo isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 1. Então, sobra só o cosseno de x vezes 1, que é constante quando h tende a 0. Então, isso aqui vai ser cosseno de x. Ok? Então, acabamos de mostrar aqui a derivada da função seno é a função cosseno. Tá bom? Deixo como tarefa vocês demonstrarem também que a derivada da função cosseno é menos a função seno. Belezinha? Alguma dúvida?
esse. Se a função for a função exponencial de base e elevado a x, então a derivada dela é a própria função. A derivada da função e elevado a x é igual à própria função, tá? Eu não sei se vocês lembram das nossas aulas de função exponencial. Quando a gente estava estudando função exponencial, lá na revisão de funções, eu falei que a função e elevado a x de base e tinha uma propriedade. Eu até falei dessa propriedade gráfica, que o coeficiente angular da reta tangente, em um ponto, é igual à imagem desse ponto pela função. Né? A única função exponencial que tem essa característica é a função exponencial de base e. E essa propriedade nos diz exatamente isso, tá? Se você tem a função f de x igual a e elevado a x, a derivada dela é a própria função. Essa é uma função que você pode derivá-la infinitas vezes. Porque você fica derivando e sempre você vai chegar nela mesma. Aí deriva, chega nela mesma e assim por diante. Tá bom? Uma função C infinito que a gente chama. Tá? Então, como é que a gente mostra isso aqui? Vamos calcular aquele limite, né? F' de x é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos o f de x sobre h. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Aí eu substituo x mais h aqui, ó. Vai ficar e elevado a x mais h menos a f de x, que é a própria e elevado a x. Ok? Tudo isso dividido por h. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Limite, quando h tende a zero. Isso aqui eu tenho uma soma de expoentes. Então, eu posso transformar isso aqui em um produto de potências de mesma base, né? Pelas propriedades da exponencial. Isso aqui é o mesmo que e elevado a x vezes z elevado a h menos z elevado a x sobre h. Ok? Posso fazer isso. Aí, agora eu vou colocar o e elevado a x em evidência. Aqui vai ser igual, f' de x vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Eu vou colocar o e elevado a x em evidência vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Observa que na variável h o e elevado a x é constante, certo? Ele sai do limite. F' de x é e elevado a x vezes o limite, quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. E esse limite aqui eu falei na aula anterior. Eu acho que foi na aula anterior. Na aula que eu falei de limite fundamental exponencial. Não lembro se foi na aula anterior ou na penúltima aula. Esse limite aí é 1. Tá? Esse limite aqui é 1. Alguém lembra que eu falei isso? Se não lembra, eu posso já demonstrar, se ainda tiver tempo. Isso aqui é 1. Tá? Então, isso aqui, a derivada da função e elevado a x, vai ser a própria função e elevado a x. Ok? Deixa eu abrir aqui o outro slide. Bem aqui, ó, foi bem aqui, ó, quando eu falei de limite fundamental exponencial.
eu mostrei que esse limite aqui, mostrei não, nós definimos esse limite, né? E aí eu mostrei que esse limite aqui, ó, 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a menos infinito, ele também é igual a e. Tá? Então, tanto faz o x tender a mais ou a menos infinito, esse limite vai para i. E aí nós mostramos isso aqui, esse limite, 1 mais u elevado a 1 sobre u. Quando u tende a zero, ele vai para e, a gente faz uma substituiçãozinha simples, partindo desse limite aqui. Tá? Esses dois aqui eu deixei para vocês. E aí nós vimos esse aqui, ó, que é esse aí que nós acabamos de falar. Tá? O limite da função, o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h é igual a 1. Tá? Vocês lembram disso? Então, beleza. Então, não vou mostrar. Tá. Então, a derivada da função e elevada a x é a própria função e elevada a x. Tá? E a função log natural, a derivada dela é 1 sobre x. Ok? Derivada da função log natural é igual a 1 sobre x. Vou deixar essa como exercício para vocês também. Pode ser? Para você fazer pela definição. Tá? Vou só te dar a ideia. Você vai calcular assim, ó. F' vai ficar o limite quando h tende para zero. Quando h tende para zero, da f de x mais h, ou seja, log natural de x mais h, menos a f de x, que é a log natural de x. Tudo isso dividido por h. E aqui você vai usar a propriedade dos logaritmos. Como que fica isso aqui? Log de x mais h menos o log de x. Vai ficar o log natural de x mais h sobre x. Usando a propriedade do quociente do logaritmo. Né? Lembra aquela propriedade? Log de a sobre b é igual ao log de a menos o log de b. Ok? Aí você vai usar isso, aí você vai mexer um pouquinho nesse troço aqui, vai usar a propriedade do expoente do logaritmo, e depois você vai usar um dos limites exponenciais que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Fica como dever para vocês. Gente, por hoje tá bom. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Estudem. A prova está se aproximando. E não faltem a sessão de monitoria de sexta-feira, tá? Até mais.